Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o profeta Isaías. Mas antes de fazer aquele pedido todo especial, deixe o seu like, nos ajuda muito. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu quero me basear no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6, que tem como título Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Capítulo 6, nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos deste capítulo. O verso 1 nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem foi o profeta Isaías na Bíblia? O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 ali antes de Cristo. Então Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. E o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Apesar dele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram a respeito da história de Isaías. Então, quem foi Isaías? Isaías, ele foi filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta que leva o mesmo nome. Isaías era casado e a sua esposa é chamada em seu livro de A Profetisa. Podemos ver isso lá no capítulo 8 e no verso de número 3. Talvez indicando que ela também profetizava ou por ser esposa de um profeta. A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos, Sear Jessube e Maher Salal As-Baz. Está lá em Isaías capítulo 7, verso 3, capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O primeiro, que é Sear Jessube, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido à queda da Síria, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo, que é Maher Salal As-Baz, significa algo como rápido até os despojos, veloz, a presa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e ali também Judá. Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não esclarecer este ponto de uma forma ali mais explícita. Isaías capítulo 7, o verso 3. A tradição judaica afirma que Isaías era da linhagem real e por pelo menos 13 vezes o profeta Isaías é designado como filho de Amós, ou que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante naquela época. Falando do ministério do profeta Isaías, Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 1739, 1740 a.C., ou seja, no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se
Antes disso, Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o seu ministério profético, tanto de forma oral como ali de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. Falando da convocação de Isaías, o relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados já no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus, justamente aqui no capítulo de número 6, nesses 3 primeiros versículos que nós lemos. E diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade, né? Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: sou um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, o verso 5. Mais um dos serafins tocou na sua boca com uma brasa viva e ali lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta então, ele ali responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 e o verso de número 8. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoroso da chamada do profeta Isaías. Podemos ver Ezequiel 1, 2 e 3. Podemos falar também da atuação de Isaías ali como profeta, né? No primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, dos reis de Judá, que é Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então o profeta Isaías foi contemporâneo ali do profeta Miqueias. Referência nós podemos ver Isaías capítulo 1, verso 1 e Miqueias capítulo 1, também verso de número 1. E é bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem ali um do outro, já que o texto de Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 4, e Miqueias capítulo 4, do verso 1 ao 3, são muito ali semelhantes. Falando do ministério do profeta de Isaías, foi procedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais ali no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurador, né? Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Então, Isaías é considerado um homem muito culto, muito intelectual, intelectual ali naquela época. Falando da mensagem do profeta Isaías, a sua mensagem, ou seja, a mensagem do profeta, mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade ali do povo, com conforto e esperança pela restauração ali futura. Então, desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também convoca os judeus exilados, conclamando-os ali ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após
o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, né, trazendo restauração e bênçãos sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. Então o pecado de Israel e de Judá havia chegado a um nível tão, ou podemos assim, abominável, que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. E a maior delas, é claro, foi o exílio ali na Babilônia. Nesse contexto, Deus ele ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, né, e seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. Então o profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que surgiriam após o exílio. Então ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Isaías é o profeta messiânico, muito conhecido desta forma, né, como o profeta messiânico. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá ali pelo modo detalhado e completo com que ele escreveu a pessoa e obra do Messias. Então muitos julgamentos profetizados ali por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Podemos ver algumas referências, Isaías capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, 2 Coríntios capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 9 e verso 26. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança e que iluminaria os gentios no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado de seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. Isaías 42, verso 1 ao 7, 49, Isaías 52, 53, podemos ver esses assuntos. E é por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro são as mais referidas do Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre, né, com perfeição todas as promessas ali do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. Então, a profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro, e ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceria, e chamou essa nova realidade da vida de os novos céus e a nova terra. Isaías 62 e 22 e 65 e 17, né, versículo 17. Então esta promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja, encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. Segundo os Coríntios capítulo 4, verso 6 e o 5, verso 16, 17, né? Gálatas 6 e 15, Tiago 1 e 18 e Apocalipse 21, do verso 1 ao verso de número 3. Falando da morte do profeta Isaías, não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe entre 701 a.C. e 686 a.C., com base
no relato ali descritivo de Isaías capítulo 37, verso 38, sobre a morte de Senaqueribe. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo ali nesta época, o que data o ano de 1681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías que resolveu documentar tal profecia de que havia se cumprido. Ou seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés, ou se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías capítulo 1 e verso 1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública ali nesta época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. O caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio ali na galeria dos heróis da fé. Podemos ver lá em Hebreus capítulo 11, o verso de número 37. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha ficado aí até o final. Contamos um pouco da história deste profeta, conhecido entre nós como profeta messiânico, profeta a qual ali durante quase 60 anos exerceu a sua, vamos dizer, chamada como profeta ali em Judá. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço.